Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu me chamo Anderson Gomes e aqui nós falamos sobre desenvolvimento pessoal e profissional através do aprendizado de habilidades como produtividade, foco, disciplina, inteligência emocional, dentre outros tantos temas que nós falamos aqui. Seja bem-vindo você que está nos assistindo no YouTube, você que está nos assistindo ou nos ouvindo no Spotify. E hoje, turma, o tema de hoje é sobre produtividade. Nós vamos falar sobre a verdade que vai mudar o seu jeito de trabalhar. Tá? Vocês viram que vocês que têm nos acompanhado aqui no canal, nós estamos em uma sequência de vídeos onde nós começamos a falar sobre mentalidade, falamos sobre motivação. Esse é tem vários vídeos no canal, mas nós iniciamos uma sequência, esse é o 6º vídeo da sequência, onde nós decidimos falar aqui sobre produtividade, ainda vamos falar sobre organização pessoal, inteligência emocional, dentre outros. Tá? Então já faço o convite para vocês que não assistiram os vídeos anteriores que possam retornar nos últimos vídeos que nós temos aqui para assistir. Eles estão riquíssimos de conteúdo, tá, turma? Então, vamos lá. Você que já está nos acompanhando também aqui há algum tempo, ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, curte, compartilha para as pessoas que você acredita que esse conteúdo vai fazer sentido também, tá? Da mesma forma, o pessoal do Spotify nos segue, ativa a notificação para que vocês possam estar sempre recebendo semanalmente os nossos vídeos, tá? Turma, vamos lá, vamos iniciar. Deixa eu começar com uma pergunta bem direta para vocês. Quantas horas você trabalhou essa semana? Para a turma que está se preparando para concurso ou para alguma outra seleção, quantas horas você estudou essa semana? E mais importante, para os dois, quantas dessas horas foram realmente produtivas, seja no estudo, seja no trabalho? Porque olha, pessoal, nós vivemos hoje numa cultura que confunde estar ocupado com ser produtivo, que confunde trabalhar muito com trabalhar bem. E nós compramos essa mentira. Você acorda cedo, mesmo tendo uma péssima noite de sono, pula o café da manhã, trabalha sem parar, almoça na frente do computador, fica até tarde na frente da TV, responde e-mail de madrugada e aí no fim do mês você olha para trás e pensa: puxa vida, eu não saí do lugar nos meus projetos. Da mesma forma, você que estuda, que passa o mês todo, a semana toda estudando até além do que deveria, sem ser estratégico. E aí você pensa: pô, estudei tanto em quantidade, mas não recordo de nada. E quando você se coloca diante dessas situações, sabe o que é que nós fazemos? Nós decidimos trabalhar mais, estudar mais horas, mais dias, mais intensidade, como se o problema fosse falta de esforço nosso. Mas não é, gente. O problema é que nós estamos operando com um conceito tóxico de produtividade. No vídeo de hoje, eu vou derrubar os 5 maiores mitos sobre produtividade. E eu vou te mostrar, ao final, o que é produtividade sustentável de verdade. Então, fica comigo, porque eu acredito que esse conteúdo pode salvar a sua carreira e mudar a sua vida profissional e a sua saúde, tá? Mas antes de derrubar esses mitos, gente, eu gostaria que vocês entendessem de onde veio essa ideia distorcida de produtividade. Existe um termo para isso, chamado de cultura da agitação, ou mesmo cultura da correria. E essa cultura ela é nada mais, nada menos do que a glorificação de um excesso de trabalho. É a ideia de que para ter sucesso você precisa sacrificar tudo: saúde, relacionamento, descanso, tempo com a família, com os filhos. Eu tenho certeza que você já ouviu essas frases. Trabalhe enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, lute
enquanto eles descansam. Parece inspirador, certo? Parece que é sobre disciplina, sobre foco, sobre querer muito. Mas na real, gente, é a propaganda de uma cultura que acaba nos adoecendo, porque nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio dentro desses conceitos, dentro dessas ideias que nos trazem. Deixa eu te contar uma história que ilustra perfeitamente isso. É a história da Arianna Huffington. Ela é fundadora do Huffington Post. É um dos maiores sites de notícias do mundo. Uma mulher extremamente bem-sucedida, inteligente, competente. Em 2007, ela estava no auge. O Huffington Post crescendo, filhas adolescentes, ela estava dando conta de tudo, ou pelo menos achava que estava. Até que um dia ela desmaiou de exaustão dentro do próprio escritório. Bateu a cabeça na mesa, quebrou o zigoma, acordou numa poça de sangue. Passou por vários médicos, fez exame, ressonância magnética, ecocardiograma, à procura do que estava errado. E sabe qual foi o diagnóstico? Esgotamento. O esgotamento total. E ela mesma disse, eu tinha comprado uma ilusão coletiva de que para ter sucesso, para ser uma grande fundadora do Huffington Post e uma grande mãe, eu precisava aceitar esse esgotamento como um preço a se pagar. E aquele colapso mudou a vida dela. E ela percebeu que não era só o problema dela, era um problema sistêmico, uma epidemia global que se espalhava. Hoje ela é diretora executiva de uma empresa que é dedicada a combater o esgotamento e promover o bem-estar, chamada Thrive Global. E olha, você pode estar até pensando, cara, Anderson, mas eu não sou diretor executivo de uma empresa gigante, eu não sou CEO. Gente, não importa. Eu não estou falando isso para você que é um grande empresário. Estou falando para você, gente como eu, profissional, pai, mãe, o estudante, o trabalhador comum, seja qual for o seu ramo. Se você está sacrificando o seu sono, a sua saúde, os seus relacionamentos em nome de produtividade, você vai acabar no mesmo caminho. Então, gente, já que vocês ouviram e entenderam agora um pouco dessa história, eu queria derrubar esses mitos com vocês e nós vamos trazendo outros exemplos pessoais e vamos falar desses mitos um por um. Primeiro mito, gente, que a gente vai derrubar aqui é quanto mais horas eu trabalhar. E aí eu acrescento / estudar, mais produtivo eu sou. Turma, isso é uma mentira completa. Estudos mostram que trabalhar longas horas, consistentemente, vai te levar a uma diminuição de criatividade, queda na eficiência, esgotamento mental, pior qualidade na entrega do trabalho. Então pensa aqui comigo, cara, você trabalha 12 horas num dia. As primeiras 6 a 8 você está focado, está produtivo, mas as últimas 4 você está se arrastando, cometendo erros, refazendo o trabalho. Você não está mais produzindo, você está gastando energia para produzir menos. Uma pessoa que trabalha 8 horas focadas, descansadas, com energia, ela produz muito mais do que alguém que trabalha 12 horas exaustas. Anderson, mas o meu trabalho, a minha carga horária é de 12 horas, eu entendi. Anderson, o meu trabalho é 24 horas, porque eu dou plantão no hospital. Eu entendi. E eu sei que nesses momentos, das 24 ou das 12, você tem um momento de descanso. O problema não é esse tempo, e eu estou falando para você que tem essa escala, não é esse tempo que você vai passar lá nas 12 ou 24 horas do seu serviço, porque quem trabalha assim geralmente tem 1, 2, e dependendo da carreira, até 3 dias de folga. É o que você vai fazer nos dias seguintes. Deu para entender? Turma, tem um conceito econômico chamado
ponto de rendimentos decrescentes. É quando você continua colocando esforço, mas o resultado diminui. E é exatamente isso que acontece com mais horas de trabalho. Depois de um certo ponto, mais horas fica igual a menos resultado. Porque a verdade, turma, é o seguinte: a produtividade não se mede pela quantidade de horas trabalhadas, se mede em resultados gerados. E você gera resultado quando trabalha com foco. Eu, Anderson, já passei por isso em mais de uma oportunidade. Lá atrás, quando eu estudava para concurso público, quando eu cheguei para estudar, eu tinha amigos que eu vi os caras eu escutei de um amigo que tinha que passar 15, tinha que se estudar 15 horas por dia para ser aprovado em um concurso do nível mais elevado. No caso, o meu concurso para o Ministério Público. E eu estava chegando naquele ambiente, encontrando pessoas que já tinham até mais experiência que eu, e eu vendo, não estava contando se eles estavam estudando 15 horas, mas eles passavam o dia lá estudando, e eu disse, pô, eu preciso fazer isso. Então eu passei a perseguir aquelas 15 horas. Sabe qual foi o resultado disso? Um dia eu alcancei as 15. Mas no dia seguinte, eu tentando novamente alcançar as 15, eu fui aumentando. 8, 10, 12, 15. No outro dia, eu estava numa exaustão tão grande que eu tomava café, pó de guaraná, Red Bull e nada acontecia. E eu fui bater no hospital com taquicardia. O médico disse que eu só não papoquei porque era novo. Na época eu deveria ter uns 26 anos, 27 anos. Então, aí eu perdi a semana de estudo. Porque eu fiquei com um esgotamento. E eu via depois pessoas mais equilibradas que estudavam horas necessárias, focado, entendendo, tendo um autoconhecimento, entendendo um pouco a sua energia, os momentos de ter mais energia, menos energia. Eu via essas pessoas tendo resultado e eu me perguntava por que eu passava tantas horas ali e eu não tinha resultado. E eu tive que aprender dessa forma. Eu tive que aprender que é preciso você ter equilíbrio, você ter estratégia, você se autoconhecer e você gerenciar a sua energia. Beleza, turma? Primeiro mito derrubado, vamos para o segundo mito. E o segundo mito, gente, é fazer várias coisas ao mesmo tempo é ser produtivo. Ou seja, você ser um cara multitarefa. Fazer muitas tarefas simultâneas. E para muita gente isso é sinônimo de eficiência. Mas não. Fazer várias coisas ao mesmo tempo ele é o contrário de produtividade. O seu cérebro ele não faz várias tarefas simultaneamente. Isso é um mito, gente. O seu cérebro faz alternar rapidamente entre tarefas. E toda vez que você alterna, tem um custo. Um custo de troca de contexto. E aí você perde o tempo recalibrando, lembrando onde parou, recapturando o contexto anterior. Então você está aqui e para fazer uma outra coisa, achando que não, porque eu tenho que fazer 10 coisas hoje, então eu vou fazer isso aqui, um minuto, no segundo ponto eu vou para cá, o terceiro para cá, você não se concentra em nada. Estudos mostram que tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo pode reduzir sua produtividade em 40%. Você está lá escrevendo um relatório, chega uma mensagem no WhatsApp, você para, lê, responde, volta para o relatório. Mas aí, perdeu o fio da meada do relatório. Precisa reler o que escreveu. E já vai demorar aí pelo menos 5 minutos para recuperar o foco do que estava fazendo. E esse padrão você repete 20, 30 vezes no dia. Você perde horas trocando de tarefa. Fazer várias coisas ao mesmo tempo te dá uma sensação de estar ocupado, de estar fazendo muito. Mas na prática, você está fazendo tudo pela metade e nada com profundidade.
E a verdade, gente, é que a produtividade real, ela vem de um foco profundo no estudo, no trabalho, naquela atividade que você está fazendo. Uma tarefa por vez, com atenção total. Se você quer ser produtivo de verdade, escolha uma tarefa prioritária. Uma. Anderson, mas eu tenho 10 no dia. A gente vai falar já sobre isso. Nesse momento, escolha uma prioritária. Qual é a mais importante ali do seu dia? Fecha tudo que não tem a ver com essa tarefa. E-mail, WhatsApp, rede social. E trabalha nessa tarefa por blocos de tempo ininterrupto. Eu tenho que escrever aqui minha monografia. 90 minutos. Pá, pá, pá. Depois vou fazer outra coisa. Descansa ali 10, 15. Vai para a próxima coisa. Eu tenho que estudar isso. 90 minutos. Estou colocando aqui 90, mas pode ser um outro tempo, tá? Mas são blocos de tempo ininterruptos. Você descansa, vai para o próximo. Gente, isso é produtividade real. Você escolhe algo, tira as distrações e foca em blocos de tempo para fazer. Beleza? Terceiro mito que eu gostaria de trabalhar com vocês é o mito de que se eu não estou sempre ocupado, eu não estou sendo produtivo. E esse aqui, gente, ele é perigoso. Ele é perigoso porque ele cria culpa. Culpa de descansar, culpa de pausar, culpa de não fazer nada. E aí você fica num ciclo vicioso. Você trabalha sem parar, fica exausto, precisa descansar, mas se sente culpado por descansar. Então você descansa, mas não relaxa de verdade. Aí volta para o trabalho ainda cansado. Trabalha de forma improdutiva e precisa acabar trabalhando mais horas para compensar a sua falta de produtividade. Percebeu o ciclo, gente? O descanso não é o oposto de produtividade. O descanso é parte essencial da produtividade. O seu cérebro ele precisa de tempo de inatividade para consolidar um aprendizado, para fazer as conexões criativas, para se recuperar de um esforço cognitivo. No exemplo que eu trouxe nesse vídeo da Arianna Huffington, depois do colapso, ela virou uma defensora ferrenha do sono e do descanso. Eu faço o mesmo hoje. Ela diz: tempo de inatividade é uma característica essencial e não um defeito do sistema operacional humano. Enquanto 99,9% de disponibilidade é ótimo, por exemplo, um software, não é bom para o ser humano, gente. E a verdade é que as pessoas mais produtivas, elas não são aquelas que trabalham sem parar. São aquelas que sabem quando parar. E eu não estou falando que em determinados momentos da nossa vida, nós precisamos colocar mais energia em uma determinada situação. Se você está se preparando para uma prova e você precisa aumentar a carga horária de estudos, você consegue fazer isso com estratégia. Se você está em um grande projeto no seu trabalho, que você tem que apresentar, você tem que entregar um livro que você está escrevendo ali, vai precisar de mais horas. São momentos na nossa vida, são pontos de inflexão, são momentos onde nós precisamos gerar uma disrupção. Ali realmente há necessidade de um esforço maior. Mas o que eu estou falando aqui é que você precisa tentar entender o quanto desse esforço maior você vai conseguir entregar. Porque não adianta aquele esforço maior que você vai fazer por um período e vai cair. Isso vai atrapalhar. Então seja estratégico. Vão ter períodos sim na sua vida que você vai sair mais da zona do equilíbrio para ter que fazer o que realmente importa e vai exigir mais tempo de trabalho e de estudo. Eu não estou aqui dizendo que você tem que viver sempre na zona de equilíbrio, não, porque eu sou a prova viva de que em muitos momentos nós precisamos sair desse equilíbrio. O que eu trago aqui são informações para que nós possamos ligar o alerta de até onde o desequilíbrio vai. De até onde ele vai afetar os nossos relacionamentos, a nossa produtividade no próprio trabalho e no estudo, a nossa vida pessoal, podendo gerar
doenças, uma ansiedade, uma depressão, dentre outras situações, tá? Gente, mito número 4. Ser produtivo é riscar todas as tarefas da minha lista. Eu ri porque deu um pequeno lapso aqui, porque eu já tive essa ideia. Eu fazia lá uma lista de coisas e eu achava que ser produtivo era riscar tudo aquilo. Hoje eu ainda faço listas, mas eu coloco por prioridade. Tá? Ser produtivo, na verdade, não é fazer tudo da lista. É fazer as tarefas certas. Não todas as tarefas. Você já teve aquela sensação de terminar o seu dia exausto, ter riscado lá 15 coisas da sua lista, mas você ainda sentir que não foi produtivo? Mas por quê? Porque você fez 15 coisas de baixo impacto e não fez uma coisa de alto impacto que realmente importava dentro do seu projeto, do seu propósito, do que você tem realmente para fazer. Você tinha coisas para estudar e escolher estudar as mais fáceis sempre. E as mais complexas você fica deixando para depois. E lá na frente você não vai aprender e não vai conseguir passar. Você tem coisas no trabalho para entregar, o seu advogado tem uma petição para escrever, e aí você vai sempre fazendo as pequenas coisas e nunca faz o que realmente importa. E aí no final do dia, aquela petição que era a prioridade, você nem começou. E se começou, parou para fazer coisas pequenas. E aí você termina o dia tendo feito muita coisa, com pouca relevância, e sente que falta algo. Aquela sensação de que você não produziu. Existe um princípio, gente, chamado Pareto, ou também regra do 80-20, que fala que 80% dos seus resultados vem de 20% de suas ações. Isso significa que na sua lista de 10 tarefas, provavelmente 2 delas vão gerar a maior parte do resultado. Mas sabe o que a gente faz? A gente faz, como eu disse, as tarefas fáceis, rápidas, aquelas que dão uma sensação de gostosa de riscar a lista ou o edital lá que você está estudando, e deixa lá as difíceis, complexas, importantes para o final, quando você já está cansado e sem energia. E aí o que é que acontece? Você não faz. Quando você adota um sistema de produtividade sustentável, você inverte isso. Porque você identifica as 2 ou até 3 tarefas de maior impacto e faz elas primeiro. Quando você tem mais energia e tem mais foco. O resto, se der tempo e a depender da prioridade, você faz. Se não der, não importa tanto. Fica para o outro dia. A verdade, turma, é que produtividade não é sobre fazer mais. É sobre fazer o que importa. O que é prioridade. Entenderam? Show de bola, turma. Último mito e talvez o mais importante deles. Para ser produtivo, eu preciso sacrificar minha saúde, meu sono e os meus relacionamentos. E essa é a mentira mais perigosa de todas. Porque essa é a mentalidade que leva ao esgotamento, que leva a doenças, que destrói carreiras. Essa cultura da agitação que te vende essa ideia de que sucesso exige sacrifício, e eu concordo que exija determinado sacrifício, com certeza, horas de estudo, horas de trabalho, horas de dedicação. Mas nós precisamos ser estratégicos. Você não pode sacrificar tanto o seu sono. Por quê? Porque se você não dorme, você não consegue entregar no outro dia o trabalho. Você não pode sacrificar, por exemplo, a sua saúde. Não Exercitar, por exemplo. Não tenho tempo para me exercitar. Comer porcaria, não tenho tempo para comer um alimento mais saudável, que inclusive vai interferir na produtividade daquilo que você está fazendo. Assim como o sono também. Não dormir não vai te ajudar a passar mais horas acordado. Também não estou dizendo que você vai passar o dia dormindo. Os relacionamentos, você não vê a família, não vê os amigos, não tem um tempo de qualidade às vezes com o filho. Eu não estou dizendo que não existem momentos em que você
Em um diálogo com a sua família, às vezes precisa, ó, gente, hoje é um domingo, eu sei, eu vou tirar um tempo aqui para para estudar, para fazer esse trabalho, e na hora que eu acabar, nós vamos ficar o nosso tempo junto, tempo de qualidade, porque se eu for fazer isso agora, eu vou ficar pensando lá naquele trabalho. Isso é questão de organização. Os seus hobbies, você não tem tempo para nada, para fazer uma coisa que você gosta. E isso tudo, gente, é saudável. Nós precisamos ter isso. E aí, com o tempo, você sacrifica tanto tudo isso em um nível tão exagerado que aí a sua saúde mental piora, aí vem depressão, ansiedade, a sua saúde física piora, vem doença, imunidade baixa, você não pode fazer um esforço que já está gripado. A sua criatividade despenca, você não consegue estudar nada, você não consegue escrever nada, você não consegue produzir nada no trabalho, não consegue tomar decisões, porque a sua capacidade de tomar boas decisões diminui, a sua produtividade cai. O paradoxo é esse, você sacrifica tudo para ser mais produtivo e fica menos produtivo. E as pesquisas mostram, gente, que privação de sono reduz a produtividade em até 30%. Um exercício regular, e não estou falando atividades de alto impacto, não, ela aumenta a atividade física, a sua produtividade em 15 a 20%. E relacionamentos saudáveis melhoram o nosso foco e reduzem o nosso estresse. As pessoas mais produtivas, meus amigos, trazendo uma verdade libertadora para vocês, as pessoas mais produtivas de verdade são aquelas que priorizam o bem-estar. Não apesar disso, mas por causa disso. A própria Arianna Huffington diz que a ciência deixa muito claro: o esgotamento não é o preço do sucesso. Na verdade, você seria mais bem-sucedido se tivesse priorizado o seu bem-estar desde o início. Beleza? Turma, 5 mitos derrubados. Agora nós vamos falar sobre o que é produtividade sustentável de verdade, tá? Vamos falar sobre isso e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção e a gente vai caminhar para o final do vídeo, beleza? Você que está aqui, ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, curte, compartilha, ativa as notificações para que semanalmente você receba todas as quintas-feiras a notificaçãozinha de um vídeo novo que vai subir aqui no nosso canal, tanto no YouTube como no Spotify, tá? Gente, produtividade sustentável, 5 princípios. Produtividade sustentável não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor. Fazer de forma que você consiga manter no longo prazo. E aqui estão 5 princípios importantíssimos. Importantíssimos. Gerencie sua energia e não o seu tempo. Identifique quando você tem mais energia mental. Para a maioria é de manhã, para mim é pela manhã. Use essas horas que você tem mais energia para aquelas tarefas de maior impacto, para estudar, por exemplo, aquelas disciplinas mais complexas. E use os horários de baixa energia para tarefas mais mecânicas, mais administrativas. Eu, por exemplo, quando vou analisar meus processos, eu coloco na ordem pela manhã, inclusive depois daqui das gravações, porque eu gravo e depois eu me ajeito e vou para a promotoria e eu vou olhar os processos e aí eu começo nessa ordem. Como a minha cabeça está melhor pela manhã, tem lá 30 ofícios e tem 30 petições, denúncias, alegações finais. Eu vou olhar as mais complexas primeiro, porque a minha energia mental está melhor. Aqueles 30 ofícios que não demandam tanto, são atividades mais mecânicas, onde eu vou mais assinar, vou apenas dar uma olhada se não tem algum erro e assinar, porque a equipe já é treinada e já faz. Eu deixo para o final, que não vai exigir tanto pensamento, tanta energia, tá? Então, gerencie sua energia, não o seu tempo. Segundo princípio, gente, foco profundo em uma única coisa. Não
não várias, não faça várias tarefas simultâneas. É uma tarefa por vez. Com blocos de tempo ininterrupto, como eu falei para vocês um pouco atrás no nosso vídeo, sem distrações. Então, você coloca ali 90 minutos de foco profundo. Esses 90 minutos, se você estiver focado, eles vão produzir muito mais do que 4 horas de um trabalho fragmentado. Todo dia, Anderson, eu tenho 10 coisas para fazer. Cara, identifica aí 2, 3 tarefas que mais importam. Faz elas primeiro. Aquelas que vão ter mais impacto. O resto vai ser secundário. Você vai fazendo dentro da ordem de prioridade. Aprenda a dizer não. Dizer não para tarefas que não são suas, para reuniões improdutivas, para demandas que não te aproximam do que você realmente tem que entregar ou do que você alcançar, do que você quer alcançar. Você tem que aprender a dizer não, porque às vezes no trabalho tá lá, pessoal, fulano, não sei o que, me ajuda nisso aqui, alguma coisa que não é sua. Antes vai ter que ser um cara chato, gente, às vezes sim. Estou dizendo para todo mundo ser chato com isso, mas às vezes não é ser chato que as pessoas chamam, é ser um cara organizado e disciplinado, uma mulher organizada e disciplinada, porque se você tem algo para entregar e você fica toda hora parando para fazer o dos outros, você não vai entregar o seu e isso vai te gerar culpa, uma sensação de incompetência e uma sensação de improdutividade e ao final do dia você vai sacrificar o seu descanso, a sua família, os seus projetos, porque você toda hora ficou parando para fazer pelos outros. Você tem que dizer não para essas demandas que não te aproximam do que você quer, tá? Um quarto princípio, descanso, gente, não é opcional. Descanso é estratégico. 6 a 8 horas de sono, não negocie isso. Faça pausas durante o dia, por exemplo, a cada 90 minutos ali de trabalho, 10, 15 minutos de descanso. E pelo menos um dia por semana, completamente de folga, sem fazer nada. Tá? Quinto princípio, se pergunte, eu consigo manter esse ritmo por 5, 10 anos, que é um princípio de sustentabilidade? Se a resposta for não, se você não conseguir manter esse ritmo aí por pelo menos 5 anos, você está no caminho errado. Porque a produtividade sustentável é aquela que você consegue se manter. E consegue manter sem se destruir. A Arianna Huffington tem um conceito que eu gosto muito, que é chamado de micropassos. Não são mudanças radicais, são apenas pequenos passos incrementais baseados em ciência que gradualmente viram hábitos. Por exemplo, você tem que dormir, você diz, não, vou dormir 8 horas, mas aí não consegue. Cara, tenta dormir 30 minutos mais cedo. Não precisa ser 8 horas de uma vez, vai aumentando gradualmente. Desliga o celular 1 hora antes de dormir, começa com 10, 15, 20 minutos, vai até 1 hora. Faz lá 5 minutos de uma respiração profunda quando você sentir aquele estresse maluco. Almoça longe do computador, foca na comida. Turma, esses pequenos passos somados, eles transformam completamente a nossa relação com a produtividade. E olha, eu vou ser muito direto com você. Se você continuar, cada um de vocês que estão me assistindo, me ouvindo, continuar operando com produtividade tóxica, você vai chegar em um desses 2 lugares. O esgotamento total, ou seja, você vai ter um colapso completo, como aconteceu com a Arianna, como acontece com milhares de pessoas todo ano, como já aconteceu comigo e com amigos próximos. Ou então você vai viver numa mediocridade sustentada. Você não colapsa completamente, mas você vive num estado crônico de exaustão, operando sempre abaixo do seu verdadeiro potencial. Ou você pode escolher a produtividade sustentável, trabalhar de forma inteligente, mais focada, mais energizada e ter resultados reais, gente, sem precisar se destruir no processo. A gente não precisa se acabar não, gente. Não precisa acabar com a saúde.
Não precisa acabar com a nossa saúde física e mental. Entendam isso de uma vez por todas. Para finalizar, vai um desafio para vocês dessa semana. Escolha aí um desses 5 princípios que eu falei e implementa. Só um, tá? Também não tenta mudar tudo de uma vez, não. Pode ser dormir 30 minutos mais cedo, fazer esses blocos de tempo no estudo, no trabalho, de foco profundo aí, de 90 minutos. Identificar 2, 3 tarefas prioritárias aí no seu dia e começar a fazê-las numa ordem de prioridade. Escolhe um, implementa, volta aqui nos comentários e me conta o resultado. E turma, se vocês quiserem aprofundar nisso, quiserem ter um sistema completo de produtividade sustentável, organização, gestão do tempo, tudo isso eu aprofundo e falo dentro das nossas trilhas aqui no Além do Diploma. São sistemas práticos, testados e que funcionam sem te destruir. Nós temos uma trilha chamada Produtividade Inteligente dentro da nossa plataforma, onde eu aprofundo vários conceitos de produtividade. Nós temos aulas e, além de aulas, também temos um material escrito aí com uma descrição, um resumo dessas aulas, ok? Quem tiver interesse, a descrição tá logo, o link está logo abaixo na descrição do vídeo, beleza? Se você chegou até aqui e ainda não está inscrito, se inscreve no nosso canal para dar força para a nossa comunidade, ativa aí as notificações, porque no próximo vídeo eu vou falar sobre como organizar a sua vida quando tudo parece urgente. Aí eu vou te ensinar a matriz de Eisenhower, planejamento estratégico pessoal, tá? E outras coisas mais. Lembra, gente, produtividade tóxica nos destrói. Já a produtividade sustentável nos constrói. Escolha um caminho a seguir, tá? E espero que seja o da produtividade sustentável. Um grande abraço a todos, meus amigos, e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.